Vamos ver objetos agora em PHP. Os objetos, eles são usados para representar elementos do nosso sistema. Então, nós temos um projeto desse sistema e no projeto nós identificamos objetos. No projeto do programa, você vai acabar definindo também os atributos e os métodos de cada objeto identificado no seu sistema. E então você vai projetar a classe. Com essa classe, você vai poder, dentro do código PHP, criar objetos no PHP. Então, imagine que no meu sistema, eu identifico que eu vou ter lá um usuário. O usuário, ele terá atributos, nesse caso aqui, ele pode ter nome, por exemplo, e ele também vai ter métodos, por exemplo, login ou entrar, sair do sistema, poderão ser métodos desse objeto. Então eu vou criar uma classe usuário e dessa classe eu vou criar os objetos na minha página PHP. Então eu terei lá, por exemplo, um usuário X que vai fazer o login e eu vou criar então um objeto que representa esse usuário no meu sistema. Quando eu defino a classe, os atributos eles vão receber seus nomes, então eles serão como variáveis dentro da minha classe. E os métodos eles são como funções, então eles vão receber lá o código que será executado quando esses métodos forem invocados. Em PHP existe um encapsulamento também. Você altera um atributo de um objeto usando métodos desse objeto. Isso seria a interface do objeto. Então, através da interface do objeto é que eu altero algum atributo. Um exemplo é lá naquela classe usuário, para eu alterar o nome do usuário. Eu não vou, por exemplo, em um determinado objeto X, alterar diretamente o nome dele desta maneira aqui. O ideal é que eu utilize um método que faça isso no objeto. Aqui a diferença é que eu estou usando esse método aqui e passando para ele qual o novo nome que eu quero que o objeto X tenha, e esse método é quem vai ajustar o atributo internamente. Isso é interessante porque se eu tiver alguma alteração no código dessa classe, eu ainda posso usar o mesmo método desde que eu mantenha a interface. Por exemplo, se ele continuar recebendo o nome aqui como argumento, esse método pode ter mudado internamente, mas o meu código não vai sofrer com isso. Em PHP, nós também temos herança e você pode criar uma classe. Por exemplo, imagina que eu tenho lá a classe usuário e dessa classe usuário eu crie, por exemplo, a classe administrador. Essa classe administrador, ela tem todos os métodos e atributos da classe usuário, mas também tem outros métodos e atributos dela mesma. Então, ela poderia ter, por exemplo, o nome como atributo aqui e aquele método setNome
ajustado nela, porque ela é uma classe filha dessa classe usuário. Mas ela também pode ter um novo atributo aqui. Por exemplo, a área, que aquele objeto usuário, aquela classe usuário não tem. Para criar um objeto em PHP, nós usamos a palavra-chave new. Então, é dessa maneira aqui, olha. Variável que vai receber esse objeto e new e a classe que define o objeto. Nesse caso aqui do exemplo, nós temos a variável Lucrétia vai receber o objeto da classe pessoa. Algumas classes elas possuem construtores que permitem passar argumentos na criação. Então, eu poderia criar, por exemplo, um objeto dessa classe pessoa aqui, passando o nome e a idade, por exemplo, como argumentos aqui. E aí seria criado já o objeto com esses atributos. Uma vez que eu tenho o objeto criado no meu código PHP, eu posso usar métodos desse objeto com essa notação aqui. Então, o objeto, essa seta, o nome do método e, se tiver argumentos, os argumentos aqui entre parênteses. Se não tiver, somente os parênteses. Para acessar atributos e métodos, nós vamos usar essa notação aqui. E quando eu tiver um atributo, vai ser dessa maneira, o objeto e o nome do atributo. E quando tiver um método, é dessa outra maneira aqui, se tiver argumento, os argumentos aqui dentro. Nesse caso aqui, eu estou acessando o atributo nome, porque não tem parênteses aqui, do objeto aluno. O método ele é uma função no objeto. Então, ele pode receber argumentos e ele pode retornar valores. Nesse caso aqui, desse código, resultado igual a aluno passou, ele vai retornar aqui ou ele retorna passou ou ele retorna a string foi reprovado. Então, nesse caso aqui, olha, quando eu faço um eco do resultado, eu vou ou imprimir passou ou foi reprovado. Nós podemos em PHP ajustar se um atributo ou um método ele é público ou privado. Se ele for público, ele será marcado com public e ou então não marcado com nada, né? O código PHP pode acessar diretamente esse atributo ou esse método. Se for marcado como private, ele será privado e apenas o código dentro da classe é que pode acessar esse método ou esse atributo. Nós podemos em PHP utilizar strings para acessar esses atributos ou propriedades aqui dentro do objeto dessa maneira aqui. Então, eu tenho um atributo idade dentro do objeto aluno e aqui eu coloquei na variável ATR a string idade. Então, eu posso, dessa maneira aqui, eu estou acessando como se eu tivesse feito aluno idade. Em PHP, nós também temos os métodos estáticos, marcados com static, e eles são chamados na classe e não em um objeto. Como eles são chamados em uma classe, eles não podem acessar atributos. Então, aqui é uma maneira de acessar um método static com essa notação aqui. Olha. O nome da classe, veja que agora não é um objeto. Esses dois pontos aqui e o nome do método estático. Ele também pode receber argumentos.
Os objetos em PHP eles são passados por referência. Então, no caso aqui, eu criei um objeto da classe pessoa e ajustei ele aqui, deixei ele armazenado em aluna. Se eu atribuir esse aluna a uma variável O aqui, os dois vão estar apontando para o mesmo objeto. Não foi criado um novo objeto. Se nesse O eu usar um método que muda o nome que estava lá dentro do objeto, essa alteração ela tanto vai ser feita ela vai ser feita no mesmo objeto, que aponta tanto por aluna quanto é apontado por O. Então, nesse caso aqui, se eu fizer um eco ou nome, então ele vai aqui, vamos imaginar que esse método retorne o nome. Então, ele vai imprimir aqui Lucrécia. Por quê? Porque esse Lucrécia foi o novo nome ajustado aqui, utilizando a variável O, mas é o mesmo objeto. Se nós usarmos aqui também a aluna, a resposta será a mesma, porque o objeto é o mesmo. Para ter outra opção, né, ou para ter outro tipo de funcionamento, nós devemos usar o operador clone, porque esse sim faz uma cópia do objeto, não cria uma referência, mas uma cópia. Então eu criei aqui um objeto da classe pessoa e guardei em aluna. Se nós clonarmos a aluna e colocarmos em O aqui, agora O aponta para outro objeto, não é para o mesmo. Uma alteração no nome de O não corresponde ao objeto em aluna. Então, nesse caso aqui, o que será impresso é com T, Lucrécia, e não Lucrécia com C aqui. Para declarar uma classe em PHP, nós vamos usar a palavra-chave class e vamos definir a classe dessa maneira aqui. O nome da classe e aqui dentro os atributos da classe e os métodos da classe. Os atributos são as variáveis que pertencem a essa classe e os métodos são funções. Um método, como nós vimos, é uma função que é definida dentro de uma classe. Essa função ou esse método, ele vai trabalhar com os atributos ou as variáveis daquela classe, no caso lá do objeto. Dentro de um método, se eu quiser trabalhar os itens do próprio objeto, eu vou usar a variável this para falar sobre aquele objeto. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, o nome do objeto atual, eu vou fazer dessa maneira aqui. This, que aí é o objeto atual, e nome é o atributo que eu quero trabalhar aqui dentro desse objeto. Desse jeito aqui, o objeto pode estar em qualquer variável. Foi na hora da criação, ele pode ter sido armazenado em qualquer variável, mas com essa cifrão this aqui, eu trabalho os atributos desse objeto atual sem saber o nome da variável onde ele está armazenado. Como exemplo, então, aqui, nós temos essa classe pessoa, poderia estar com P maiúsculo aqui, e ela tem um atributo, o nome, e aqui já está ajustado com um valor, e tem dois métodos. Esse novo nome, que faz o quê? Quando esse método é chamado, ele vai ajustar um novo valor para aquela variável nome, ou para aquele atributo nome. E nós temos a função getNome que retorna aquele nome. Então, se eu tiver em X um objeto dessa classe pessoa,
eu posso chamar em X o método novo nome para alterar. Quando esse método é chamado, aquele argumento que eu passei para ele fica aqui como o valor do parâmetro. Então, se for um nome aqui dentro, ele vai ser igual a Carlos. Mas precisa haver uma diferenciação entre esse parâmetro aqui do método novo nome e a variável, o atributo da classe pessoa aqui de fora. Para fazer essa diferenciação, aqui, olha, eu estou usando o this nome, quer dizer, eu estou usando esse atributo do objeto e ajustando ele com o valor do argumento que foi passado. Se um método for marcado como final ou final, as subclasses elas não vão poder alterar o método. Como exemplo aqui, nós temos a classe pessoa novamente. Ela tem o atributo nome e tem dois métodos, setNome e getNome. Mas getNome está marcado como final, então ele não poderá ter outra definição em uma classe filha dessa classe pessoa. Se em algum lugar do código eu tiver uma outra classe filha, né, ou usando extends pessoa aqui como é o caso, efetuar isso aqui, olha, é um erro, porque eu estou tentando definir ou redefinir aqui na classe aluno um método da classe pessoa, e isso vai gerar um erro, porque esse método aqui está marcado como final. Nós podemos usar modificadores de acesso para mudar como esses métodos definidos em nossa classe, eles são visíveis mesmo dentro da classe ou em outra parte do código PHP. Aí nós temos o seguinte, se o método vai ser usado fora do objeto, então eu vou colocá-lo como public. Se o método for usado somente no código da classe, eu vou colocar ele como private, ou seja, ele é privado. E se ele for usado tanto no método da classe quanto das sírias, eu vou usar o protected. Se eu não especificar a visibilidade, então ele será public. Então, no exemplo anterior, o método era public porque não existia nenhum modificador lá. Agora, os atributos. Para declarar um atributo, nós podemos fazer o seguinte, indicar a visibilidade dele e o nome dele. Então, ficaria algo desse jeito aqui, a declaração de atributo. Mas essa declaração, ela não é necessária, ela é opcional em PHP. Aqui, por exemplo, nós temos a classe produto, e essa classe produto, ela possui dois métodos, getNome e setNome. Só que ela não possui nenhum atributo declarado, mas ela possui o atributo nome aqui internamente, mesmo que ele não tenha sido declarado. Ele está sendo usado tanto aqui quanto aqui, então seria como se nós tivéssemos aqui dentro dela, em algum lugar, nome declarado. Na declaração dos atributos, nós podemos usar public para falar que ele é acessível fora do objeto, então eu posso diretamente acessar esse atributo se lá dentro ele foi marcado como public. Private, se ele for acessível por métodos no objeto somente, então eu vou usar private. E protected se for acessível por métodos tanto na classe mãe quanto em classe filhas, ou seja, aquelas que usam lá o extends. E se o atributo for acessível com o nome da classe,
então eu posso usar o static. Vamos ver agora como funciona a herança em PHP. Quando nós criamos uma outra classe, se você quiser usar os atributos e métodos de uma outra classe existente, nós vamos usar a palavra-chave extends. Então aqui eu tenho a classe administrador definida com apenas um atributo, mas como ela usa o extends usuário e o usuário tem 3 atributos, então é como se isso aqui tivesse sido definido aqui dentro dessa classe administrador. Isso evita eu ter que digitar código de maneira duplicada e ajuda no desenvolvimento orientado a objeto. Se um atributo ou método tiver o mesmo nome na classe mãe e classe filha, o atributo ou método definido na classe filha é usado no caso do código lá na classe filha. Se você quiser usar um método da classe mãe dentro da classe filha, basta usar essa notação aqui antes do nome do método. Então, já que aqui em filha, toda vez que eu chamar método, vai ser chamado o código dela, para chamar o método da mãe, eu vou usar isso aqui. Aqui nós temos a classe usuário com o método setNome e a classe administrador com um método setNome também, mas internamente eles são diferentes. Quando aqui dentro do código administrador for chamada essa função setNome, a função que será usada ou chamada vai ser a do administrador, porque as duas têm o mesmo nome. Para aqui dentro do código chamar o método lá da classe mãe, que é o usuário, nós podemos usar lá aquela notação dessa maneira aqui. Em PHP, nós também temos construtores. Quando criamos um objeto em PHP, nós podemos passar argumentos lá na criação. Então, aqui, por exemplo, eu estou passando duas strings na criação de um objeto usuário. Esses argumentos eles são passados para o método construtor, que em PHP tem esse nome aqui, olha, 2 underline, 2 sublinhado antes aqui, e construct é o nome do método. Então, aqui nós temos um exemplo da classe usuário, ela poderia ter outros métodos aqui internamente, e aqui ela tem o método construct definido, e ele vai receber 2 argumentos, nome e e-mail. Esses argumentos serão ajustados como os nomes dos atributos nome e e-mail internos aqui. Então, toda vez que for criado um usuário e passado os argumentos, aquele construtor ali vai ser chamado.